diz às igrejas: há um anticristo caindo por terra, há uma maldição sendo quebrada. Quem crê nisso glorifica. Há um outro link de adoração, e há uma ferramenta espiritual, há um canto de igreja, Dácia de canto, de cantará as terras fons, remonte suppliente fado. Deus entra no cenário e diz: nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Estais, pois, quietos, e vede o livramento do Senhor que está à porta. Glória a Deus. Há uma obra de umbanda. Isso é revelação. Quem crê que o Espírito de Deus revela? Quem sabe você está curruchiando em dois pensamentos, inagando, mas um homem de bermuda pregando, aleluia, um homem assim pregando a palavra. Ei, eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo quer, aleluia, ele está sempre sabendo o que precisa fazer. Sempre há alguém que está pronto a ouvir e guardar a palavra de Deus. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo lhe diz: eis que eu colocarei as coisas loucas para confundir as sábias, as que dizem eu sou e eu faço. Aleluia. Há um mérito por encomenda, há uma barba de Arão, há um revólver, há uma asta de caixão, há um império, há um Lúcifer. Esses demônios já foi banido, varrido. Quem crê nisso glorifica, quem crê nisso exalta, quem crê nisso dá glória, quem crê que o Espírito Santo paira sobre o lugar, sobre a província, levanta a mão para os céus e glorifica a esse Deus que fez os céus e a terra. Amon te suppliente fa. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem dois pulmões são e santo, enche bem e glorifica esse Deus. Decai. Romanos 2, verso 2, a Bíblia diz assim: o juízo de Deus é segundo a verdade dos que tais coisas fazem. Aleluia. No livro de Gênesis 1, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então somente uma palavra, Senhor. Livro de Isaías, aleluia, 54, verso 17, a Bíblia diz: toda a ferramenta forjada, preparada contra ti, não prevalecerá, ou seja, não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenará. Mas ela diz: esta é a herança dos servos do Senhor. Quem é servo levanta a mão e glorifica. Quem é servo de Deus levanta a mão e dá glória. Quem é servo de Deus adora. Quem é servo de Deus louva em espírito e em verdade. Jesus dizia: quem tem fôlego de vida louva, quem tem fôlego de vida exalta, quem tem fôlego de vida glorifica. Dácia de canto de cantarábia, a Dácia, a linha de investigação. Por esses dias o cerco vai fechar. Quem quer em revelação? Deus está dando livramento à terra. Os homens querem destruir a terra. Talvez você não dê nem crédito ao irmão Cícero, porque ele está de bermuda. Eu não vim preparado para pregar, ou seja, eu vim só por vir. Mas o Espírito Santo sabe fazer, aleluia, e você não sabe falar. A Bíblia diz assim, irmão: não te preocupa com o que há de falar, nem com o que há de dizer, pois não falará voz, mas eu falarei. Glória a Deus. Amando a Dácia. Quem crê nisso? Quem crê na palavra de Deus? Quem sabe o irmão Cícero seja um quadrangular. Glória a Deus. Quem sabe o irmão Cícero seja um católico. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Aleluia. É monte super pá. Sabe por que o irmão Cícero está de bermuda? Sabe por quê?
porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós os meus jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. Aleluia. Há muitos pisunhos de igreja, amando a dácia. Quem sabe a perseguição, irmão, é grande, mas o Senhor vela com a sua palavra para cumprir. Aleluia. Ele diz: eis que eu estarei à porta e bato. Eis que eu estarei à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Há um decai, decamando, decai, lamorga de faço, que está sobrevoando para dar uma segurança. A lágrima, muitas lágrimas sendo derramadas, e o Espírito Santo, o vos consolador, está à porta para vos consolar. Glória a Deus, aleluia. Dias após dias, quem crê em revelação glorifica. Dias após dia o cerco vai fechar, a igreja. Já foi falado outro dia aqui, ao qual o Espírito Santo pairava e falava. Dias após dia o cerco vai fechar contra a terra. O dia vindouro não nos pertence. Queremos buscar a Deus, ou devemos buscar a Deus em espírito e verdade? Buscar hoje, pois amanhã, irmão Geraldo, pode ser muito tarde. Então busca o teu Deus hoje, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Vou eu quebrar todo o laço do passarinheiro, se você crê, glorifique. Vou eu quebrar toda a hoste maligna, toda a potestade dos feitiços, dos feiticeiros, toda a álgeba maligna, maléfica. Deus está limpando de sobre a face da terra, para dar livramento à terra. Há muita veia, irmão, muita veia destruída. A passo, passo a passo, Deus dá o livramento, Deus dá a posse, Deus dá a autoridade, e Deus limpa dos teus olhos as lágrimas. Glória a Deus. Há muitos ferrolhos abertos, há muitos ferrolhos abertos. Paris Filme, Fedentina, Formatura, Enxu, Encosto, Castra, Asta de Caixão, Império de Lucifer, todos esses males, a Bíblia diz, aleluia. Jesus olha e diz: meus filhos, vinde a mim, todos vos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Traei Deus. sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ferramenta nenhuma prevalece. Quando o crente ora, jejua, consagra a sua vida, ele está abrindo espaço para Deus operar. Quando o crente ora, jejua, consagra a sua vida, ele está dando espaço para o Espírito Santo pairar sobre o lugar, sobre a província, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua liderança, sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre aonde ele pisar. Jesus disse: olha, aonde entrares, eu entrareis, aonde forem, eu irei. Glória a Deus. Ele disse: eis que eu estarei à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei e serei com ele, Glória a Deus. e ele comigo. Final dos tempos, irmão. Final dos tempos. O inimigo está à porta. Está à porta. Está à porta. Sempre à porta. Para combater. Assim e assim e assim. A documentação. O ferreiro. O falso profeta. O ignorador. O falco. A facção. O olheiro. O bruxo. A bruxaria. A magia negra. Todo o império de Lucifer. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: qual é o teu nome?
E ele olha para Jesus com aquele semblante, porque só em Jesus sair do barco, pisar na terra, eu imagino o impacto, eu imagino a unção, a autoridade, pois a Bíblia falava e ainda fala que aonde pisar eu pisarei. Eu imagino Jesus fazendo pose sobre as águas e dizendo: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem tem sede. Imagine essa autoridade agora desce para a terra, uma terra ao qual se encontra um homem possesso, cheio de linguaria. Alguém olha para aquele homem e diz: não tem jeito, não tem solução, não tem saída, esse aí está detonado, ninguém dá jeito. Mas a Bíblia diz que ele vivia no sepulcro, se alimentando de carne de defunto, ali dormia ali, subia e descia os morros, os montes, se ferindo com pedra. Aleluia. Muitas vezes descia chorando. Eu imagino aquele homem: até quando essa vida? Eu não aguento mais, eu sou escravo. Sofrimento profundo. Eu imagino ele voltando no seu interior, no seu normal, e depois se incorporava de novo no sufé para estapular ele, estraçalhar ele, destruir ele, deixar ele naquela vida amarga. Glória a Deus. Eu imagino ele clamando, descendo dos montes, porque ele subia nos montes, se feria com pedra, aleluia, e descia chorando, voltando ao seu normal. Jesus olha para ele, se ele nem sabe que a bênção chegou, ele nem sabe que eu sou o livramento, ele nem sabe que eu sou a proteção, ele nem sabe que eu vim para mudar o rumo da história. Essa terra, a partir de hoje, ela vai se santificar, porque aonde eu pisar, tudo se tornará novo. E eu tenho o melhor para derramar dentro dele, para dar a ele. Amando, eu imagino os discípulos olhando: rapaz, que homem é esse? Que autoridade desse homem? Esse homem aí está dessa forma. Imagine a hora de se recolher. Deu tal hora, se recolhe. Vamos se recolher 6 horas, vamos se recolher, porque o homem de Gadara está aí. E não é brinquedo, todo mundo tem o normal, aleluia, de obedecer. Tem o horário de obedecer. 6 horas, 7 horas, amando. E Jesus olha para aquele homem, e Jesus não via por fora, mas Jesus via por dentro. Um coração quebrantado, algo que ainda chamava a atenção do Pai, pois ele clamava no profundo, no oculto, no seu interior, clamava: Senhor, pelo amor de tudo que é sagrado, tenha misericórdia de mim. E agora, para Jesus chegar até esse homem, não ia ser de todo jeito, de qualquer maneira, não. Jesus ia lá sim, mas Jesus tinha intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu imagino Jesus falando com o Espírito Santo, meu filho. O Espírito Santo falando com Jesus. Imagine aí você, no seu interior, no seu consciente: meu filho, eu tenho algo especial para você fazer, para você honrar. E esse algo não está aqui no meio dessa multidão. A Bíblia diz que é muito chamado e poucos escolhidos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus queria qualidade. Aleluia. E ali havia qualidade, pois muito desprezava. Quanto não tem aí nas ruas desprezado? De pai, de mãe, de tio, de tia, de vizinho, de vizinha, de pastores, pois não tem dízimo, não tem oferta para dizimar, para ofertar, não tem uma roupa, não tem nada, então é excluído. Ele só vale o que tem. Se ele tiver R$1, ele vale R$1. Se ele tiver 2, ele vale 2. Se ele tiver 3, e assim sucessivamente. Se ele tiver R$1.000, eita, mas quando senta numa rodinha, irmão, vamos chegar junto, que o rapaz ali tá com dinheiro e ele vai pagar a rodada aí. Vamos encostar, encosta a cambada e todo mundo. Quando acaba aquele dinheiro, todos os amigos pisam, vai-se embora e ele fica sozinho de novo. Manto de igreja.
Aleluia. tem uma atração espiritual. E tem uma cova aberta para Satanás, tem um olho, tem uma bruxaria, tem uma magia negra sendo desfeita. Quem crê nisso? Amém, eu creio. Tem uma potestade sendo dissipada. Amém. Quem crê nisso glorifica. Deus está dando livramento nesse momento. Aleluia. Há umas patentes espiritual, há umas prostituição, há um ferrolho e há uma acha de caixão. Tem uma bruxaria, tem uma magia negra e tem um falco, tem um ferrolho para abrir. Essa droga, muita droga, irmão. Glória a Deus. Isso é revelação, isso não é Aleluia. coisa do irmão Cícero, é coisa que o Espírito Santo está me passando aqui. Glória. Eu creio. Então, para a gente que é crente, ficar atento, né? Seus ouvidos. Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, agora, Jesus ouve o Espírito Santo, ouve a correção do Pai. E Jesus despede e manda que prepare um barco, porque quando estiverem me apertando aqui, tiver demais, aleluia, eu vou para o outro lado. Já exausto ali, chegou a hora dele pegar o barco ali, deixar a multidão, despedir a multidão. Muita gente desejava tocar no mestre, porque grande era as bênçãos, vitória, o cego vendo, o mundo falando, o surdo ouvindo. Era muitos ali sendo curados, muitos endemoniados que iam se manifestar. Jesus olhava para eles e dizia: olha, fica quietinho aí que é melhor. Aleluia. Aleluia. Não vai se manifestar aqui Glória a Deus. para não estragar a festa. A festa é espiritual. Deus quebra o arco, Deus quebra a lança, Aleluia. Deus quebra e esmaga os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. E agora Jesus pega o barco e sai. Ele vai para a terra de Gadara libertar, vai ao encontro de alguém. O homem de Gadara, no livro de Marcos 5, aleluia, primeiro em diante, você vai ver que a Bíblia fala de um endemoniado curado. Mas para Jesus chegar lá, ia levantar uma grande tempestade, um grande temporal. Deus agora vai provar os seus discípulos como ouro no fogo. Jesus escolheu, sim. Aleluia. Tem desejo no coração? Tem. Mas a última palavra é do Senhor. Glória a Deus. Veja o livramento que está à porta. Glória a Deus. Aleluia. Se não fosse eu na vida de José, Oh, se não glória. fosse eu na vida de Simeão, Aleluia. se não fosse eu na vida de Judas, Glória a Deus. perdido estava. Mas não foi perdido, não foi em vão a morte de Jesus. Foi para salvar uma nação Glória a que ainda Deus. hoje combate o inimigo. Aleluia. Buscando a Deus em espírito e verdade. E não é fácil, irmão. Muitas vezes você tem que se camuflar, virar um camaleão, para se esconder do mal, das mazelas, se revestir da armadura de Deus, Aleluia. para confundir o inimigo, para fechar a boca do leão. Glória a Deus. Jesus disse: ó, eu não faço acepção de pessoas. O que ouves, entende. Eu não busco glória para mim, mas toda a honra e toda a glória seja dada a meu Pai, que Aleluia. fez os céus e a terra. Amandou Radácia. Glória a Deus. E ali Jesus vai, pega o barco e sai, mas os discípulos remando. Imagine um barco, aleluia, em alto mar, no remo, aqueles homens remando, e haja força, e haja coragem, disposição, o sol descendo, e eles remando. Imagina uma vela, alguém controlando, para aproveitar o vento, na direção ao qual o Espírito Santo envia e queria que Jesus fosse, para destruir o mal e mostrar para os seus que ele ainda era Deus e reinava, e por um justo não destruía a cidade, não destruía a província ou o lugar.
Os inimigos estão tudo tombando. Glória a Deus. Tem uma ferramenta espiritual caindo por terra nesse momento. Amém, eu creio. Quem crê nisso? Eu creio. Uma ferramenta espiritual caindo por terra nesse momento. Glória a Deus. Do inimigo, não é do Espírito de Deus, é do inimigo. Tem um volante de adultério, tem um volante de fornicação, tem um volante de prostituição, tem um inferno caindo por terra agora. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica. Glória a Deus. Glorifique, porque não é brincadeira. Glória. Jesus estava na polpa do barco, Aleluia. dormindo, ou seja, descansando, exausto, né? Que não é fácil. Você sai de uma guerrilha, cai em outra guerrilha, combatendo o espírito mal, as coisas ruins. O crente que ora, jejua, consagra a sua vida, ele sabe como é o sofrimento de um varão, de uma varoa. Um outro dia eu tive aqui pregando o evangelho, trazendo a mensagem na direção do Espírito Santo de Deus. E aí se levantou um temporal, uma grande tempestade. Já que eu não consigo atingir ele, eu vou ao encontro dos dele. E assim foi, o inimigo fez. Mas o Espírito Santo disse para mim: não te preocupa, porque eu estou no controle da situação. Amando de igreja, fedentina, fofoca, fofoqueiro, bruxo, bruxaria, magia, urgia, todo o impacto diabólico. Deus está entrando com providência na terra para mostrar que Ele é Deus e ainda reina no silêncio. Tem até um hino que diz assim, né? É no silêncio que Deus começa a operar. É no silêncio que Deus trabalha em qualquer lugar. Não é assim, igreja? Tem um formigueiro, olha. Eita, tem um formigueiro. Tem um fio de droga, tem uma chave. E tem uma chuva de bênção. Quem crê nisso? Isso é para quem é espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não entende. Só quem é espiritual é quem entende. Remonte, Adácia, decanto, decantarabe as terras fous, remonte, surpreende, fala, borgueme de faço. Eis que eu estarei à porta e bato. Eis que eu estarei à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, meu irmão Geraldo. E ele comigo, assim diz o Espírito Santo. Jesus, porém, descansava ali em paz. Imagina o balanço do barco, dá um sono, né? Parece uma rede para lá e para cá, sem precisar de balança, sem precisar de alguém balançando, sem precisar de um encosto para estar puxando o balanço do barco. Mas para muitos que não conhecem, não tem costume, se você entrar no barco em alto mar, você vomita até o último resumo que tem dentro do seu ventre. Daqui a pouco não tem mais nada para sair, só sai aquela baba verde e você bota para morrer. Mas Jesus já era acostumado a andar sobre as águas, estava ali descansando. E ali surge, eu imagino o Espírito Santo. Meu filho, a Bíblia não diz, mas eu imagino o Espírito Santo, porque quando o homem é espiritual, Deus tem intimidade com ele. Meu filho, eu estou no controle. Não te preocupa. Para que tanta preocupação? Para que tanta opressão? Tu está se matando por dentro. Eu estou no controle. Veja só, observe. E o moço estava lá com medo, atribulado, perturbado. O homem de Deus olha assim para o Senhor, olha para o céu e diz assim: Senhor, mostra para ele que quem está conosco é mais do que o que está com ele. E aí Deus abriu a visão do moço e viu que por trás de um grande exército, pronto para o ataque. Firmeza, irmão, que nós está junto. Glória a Deus. Alguém está dizendo assim: firmeza, irmão, que nós está junto. Tanto homem como mulher, filhinho de papai, filhinho de droga, 7 flechas, enxurro, castra, potestade, legião, tudo sendo banido. Bin Laden caindo por Glória a terra. Deus, amém. Uma fofoca caindo por cima de fofoqueiro. Aleluia. Muitos enxurros sendo banidos. Quem crê nisso?
Amém. Exu sendo banido, varrido Glória a do Jesus. Paulo Bandeira. Amém. Dias após dia, um livramento que Deus vai dar no ritual de magia negra. Deus vai dar um livramento no ritual de magia negra. Eu não sei onde é isso, mas o Espírito Santo revela e ele vai dar livramento. Firmeza, firmeza, firmeza. E agora Jesus está ali, conversando com o Espírito Santo. Eu vou provar os teus escolhidos. Eu vou provar Judas, Tadeu, Pedro, Simeão. Eu vou provar todos. José de Arimateia. Aleluia. Vou provar todos. Pois eu provo aquele que eu amo. Como ouro no fogo. Firmeza. E o barco está aí. E continua os 12 discípulos remando. E aí surge do nada um comportamento estranho, um grande temporal, que eles não estavam acostumados a ver sempre. Luva diabólica, satânica, vinagre para Satanás. Por esses dias Deus vai dar livramento. A chove e não molha. Dias após dia um ferrolho. Corre, corre, corre. Firmeza, firmeza. Duas rodas. Persistência ao Espírito Santo. Tem um volante, irmão. Dias após dia, Deus quebra o arco e a lança esmaga carro no fogo. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vem. A alegria vem ao amanhecer. E Jesus está ali, ouvindo o Espírito Santo. Aí surge o temporal, surge aquele comportamento no mar. E aí começa as ondas se manifestar, levantar, o vento soprar, começa a chover, e o barquinho lá não tinha motor, era um barco a remo, era um barco a vela, Jesus a popa do barco, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Você não está só, você não vai morrer. Jesus, filho de Davi, eu estou contigo. Os teus 12 já estão trepidando na base, já está desestruturado, já está querendo abrir o bico, reclamar, inagar, murmurar, e começa a fechar o cerco, apertar mais um pouco. Glória. Tempestade, relâmpago, trovão, imagina as ondas. Aleluia. E eles não aguentam mais. No seu consciente, no seu raciocínio, eles começam a tremer, mudar de cor. Vamos morrer. Perdeu a fé, perdeu a autoridade, não sou mais de nada. Jesus está aí, meu filho. Eu estou contigo. Não te preocupa. Fica em paz. Imagine Jesus naquele sono, naquele relento, falando com o Espírito Santo, enquanto lá fora havia uma briga. Aleluia, na vida de cada um membro ao qual ele se encontrava, perturbado, uns chorando, outros inagando. A Bíblia não fala, mas eu imagino aí. E eles resolvem acordar o mestre, e vai lá e diz: mestre, mestre, não vê que nós perecemos? Voz que clama no deserto. Assim o Espírito Santo diz: Satanás caiu por terra já, viu? Não se preocupe, porque o Espírito Santo já foi lá e quebrou o inimigo no meio. Vai cair por terra toda a nação do inferno, e Deus vai dar livramento aos seus. A formatura espiritual tem muita arca de caixão para muitos, mas os seus Deus vai proteger. Tem um formigueiro caindo por terra, a mandorra dá-se a decanto, e o mal não prevalecerá. E Jesus olha e vê o comportamento do mar, a província. Jesus olha e vê os discípulos tudo perturbado, inagando, reclamando. E Jesus não fica nem aí preocupado, porque o crente de oração, o crente que tem jejum, tem vida no altar,
é acontecendo e ele, glória a Deus, louvado seja Deus, exaltado. Não é fácil, mas é assim. E aí Jesus olha e dá ordem: cala-te, aquieta-te. Tão somente uma palavra, tão somente uma palavra. Glória a Jesus. Fica na posição, porque o feiticeiro já caiu por terra. Eu não conheço nada daqui do Paulo Bandeira, mas Deus está dando livramento a um feiticeiro por esses dias. Deus está dando livramento a um feiticeiro por esses dias, para ele saber que Deus ainda é livramento, é porta aberta. É dele que Deus quer fazer um servo, quer enviar a ele algo ao qual ele não sabe, para destruir o mal que tem sobre ele, que tanto o oprime. Terra achou decai, labor que me defaz. Jesus estende a mão para os montes, Jesus estende a mão para as águas, e tudo se torna novo. Alguém olha para ele e diz: que homem é esse? Que homem é esse? É Jesus. É Jesus. Ele está na polpa do barco. Firmeza, irmão. Cadastro, pistão, perna de taboca, enxugo, encosto, abraço, corvo, decanto, decantarábia. E Jesus ali estava. Diz a Bíblia que houve uma grande bonança. Aleluia. Homens de pequena fé, não tendes fé, glória a Deus, temeram. Mas aí continua a navegar, continua o buscar pelo lugar ao qual ele estava destinado a ir. Era a terra de Gadara. Jesus chega, e quando Jesus bota o pé sobre a terra, eu imagino aquela onda magnética, aquele impacto, aquela autoridade, aquela unção, aquele ciclo magnético ao qual, espiritualmente falando, cerca todo o lugar e alcança o homem de Gadara lá onde se encontrava. Diz a Bíblia que ele vem de lá e olha e vê Jesus e corre e se prostra. Imagina os demônios: vamos tentar passar a mão por cima, vamos tentar adorar, para ver se nós fica aqui. Vamos fazer ele se dobrar nos pés de Jesus. Pois a Bíblia diz que ele correu e se prostrou diante de Jesus e dizia: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus já olhava e dizia: sai deste homem, espíritos imundos, sai deste homem, espíritos imundos. Quem glória da glória, quem tem aleluia dá aleluia. Nesse momento Deus está dando livramento. Um astrabieiro, um 3, uma Troia, um traço, um 30, uma ferramenta, uma forma de galo, um troco, uma traça diabólica, um 3, Troia, 30. Isso é tudo revelação.